Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender, aprender e fazer algumas questões para treinar para concurso público, onde pede matérias de matemática, porque a matemática ela é um argumento, ela é utilizada como um argumento e ele, o argumento matemático, ele é, ele é uma base muito, como eu diria, muito segura, muito acessível, né? Ela, o argumento matemático, ele consegue fazer as pessoas se converterem. E algumas matérias que são irrigadas bem no princípio, né? Dentro da definição de matemática e seu encontro com as simplicidades da matemática, é, é a aritmética, né? A aritmética, ela é uma matéria que ela precisa ser simples, mas de tão simples que ela é muito poderosa, né? A aritmética ela é muito poderosa porque é um argumento ahn, quase que super poderoso, né? Os argumentos aritméticos, eles são argumentos super poderosos. Quando a gente define, por exemplo, os números e a gente utiliza eles para decomporem as matérias em quantidade, os números eles passam a ser um, um revelador, né? Reveladores. E esses números, na sua função de revelador, né? Eles expõem para nós uma edição que a gente concentra, né? A gente aos poucos aspira, né? Essa modulação numérica e aceita. E tudo isso se converte para nós em uma verdade, em uma aleluia, né? Aleluia, irmão. Né? Então, isso é um rito de numerologia que já é feita há milhares de anos, desde os egípcios antigos, desde as Grécias antigas. Ok, desde os pontos e da reunião de pontos. Só que isso foi além para explicar todas as mudanças, para escrever todas as palavras. Então você vê como uma coisa simples pode ser poderosa para argumentar muita coisa, até mesmo a defesa do seu crime, né? Então, às vezes você acha aí que você não tem defesa, mas aí, se você conhecer a aritmética, como um bom falante conhece, você vai ver que a defesa ela sempre está presente pela numerologia, né? No sentido de arcar com todas as inscrições possíveis entre os números, que são agentes confederados, no sentido de definição material, né? Ou seja, a matéria ela pode ser contada a partir de números.
você tem a edição de números, né? Por operações. Então, em algumas edições, os números eles vão ser transformados e essas transformações de números vão colocar eles em conjuntos, conjuntos dos quais outros números não entram. Somente alguns números específicos, né? E aí veremos como pode, né, algo simples ser tão poderoso num sentido de operações numéricas, né? E aí você vai conseguir ver basicamente que número você quer ser nesse cenário, né? Então hoje a gente vai ver os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, reais, múltiplos divisores, números, primos, potências e raízes e alguns afins, porque a gente vai fazer exercícios, né? Começar aqui por conjuntos. Conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Vamos pegar essa informação que é muito importante. Só um instante aqui. É, bom, voltando a esse princípio aqui, de organização, a gente tem esses conjuntos, né? Ah, o ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. Cada conjunto possui características gerais e propriedades específicas. Essa afirmação aqui também é muito importante para a gente criar um vínculo mais, como eu diria?
um vínculo mais compreensivo dessa informação, porque a verdade é que todo mundo deseja que o mundo seja igual para todas as pessoas, num sentido, obviamente, de acessos, né? E com isso, cada vez mais as pessoas fugissem do mal, dos acessos mais, porque elas poderiam chegar a eles e transformar-se todos os mais em bem. Mas não é isso que acontece, né? Dentro das operações. Tem uma coisa que a gente chama de eh, adaptação, né? E a adaptação, ela, ela meio que descaracteriza o, eh, o número na sua realidade, impedindo esse número sem uma operação. Esse número ele não sai da sua característica, né? E isso é como se fosse uma defesa, uma definição. Só que para a gente entender essa definição, a gente tem que entender que cada conjunto possui uma propriedade. E essa propriedade é uma propriedade específica, né? Não é geral, é específica. Eles surgiram e se desenvolveram conforme a necessidade humana e sua história. Caminha com a história da matemática. Confira abaixo as características de cada uma delas, tais como conceito, símbolo e subconjunto. A gente tem aqui, ó, conjunto dos números naturais. Representado pela letra N, e ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero e o infinito. Então, números naturais. Vamos lá. No conjunto dos naturais, há apenas números positivos além do zero. Nele nele um novo número sempre pode ser obtido ao adicionar uma unidade ao número anterior. Então, aqui a gente vai chegar numa uma potência muito grande, que é a gente chama em física de nêutron. Mas aqui a gente tem um próton, nêutron, né? Alguma coisa assim. Aqui a gente tem algo muito grande, que são os números naturais. Vamos pegar aqui, ó. Vou representar para vocês porque isso aqui é muito grande. Parece que é uma coisa fácil, né? A gente fala assim, ah, poxa, é só de zero, só valores positivos, é fácil de calcular e tal. E aí a gente meio que, pela relação matemática que consolida uma facilitação para utilizar esses tipos de números em operações, a gente meio que considera eles fáceis, né? A gente fala assim, ah, é fácil de lembrar o que é um número natural. Então, um número natural, ele é fácil. E aí a gente meio que raspa aqui o valor dele. A gente fala assim, ah, que isso, esse aqui não é um número valioso. Eu quero lidar com um número racional. Eu quero lidar com um número irracional. Quero lidar com esse. Só que esse número aqui, esse é o número perfeito, né?
Ele é como se fosse. É, a gente vai ver isso aqui. Ele é natural, né? Subconjuntos dos números naturais. Né? Pode ter esses aqui. O conjunto do número natural. Aqui. Conjunto do número natural com asterisco, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, até N, até o número que quiser. Números positivos. É... E conjunto dos números naturais. N menos zero. Né? Conjunto dos números naturais. P. Só os conjuntos, só os números pares dos conjuntos naturais. Aqui é só os conjuntos dos números ímpares, e aqui é só os primos naturais. Primos naturais, ímpares naturais. E aqui a gente tem a fórmula para calcular eles, para chegar a eles, né? Beleza. Conjunto dos números inteiros é representado por Z e reúne os elementos dos números naturais e os seus opostos. Assim, inclui-se que N é um subconjunto de Z. Assim, N está contido em Z. Então, agora a gente tem os conjuntos dos números inteiros. Olha só, copiei um todo diferente do que eu copio. Vamos ver. De novo, né? Não pode copiar. Porque tá. Beleza. Vamos lá, vamos tornar isso aqui mais veiculado ao pulso. Conjunto dos números inteiros. Conjunto Z. Reúne os elementos, né? Então, N está contido em Z. Então, veja só. Aqui a gente tem N e Z. Ele já é maiorzão aqui, ó. Então, N é mais específico do que Z. Certo? É possível obter sempre um sucessor ao adicionar uma unidade. Então, aqui o que acontece? A gente tem mesma coisa. Acho que não vai dar para. Que a gente tem a mesma coisa. Ó, conjunto dos inteiros não nulos, conjunto dos números inteiros negativos. Ó, e não negativos. Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Números inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos. Conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. Isso aqui são propriedades para definir o conjunto. Beleza? Aqui a gente já conhece outro conjunto, os conjuntos dos números racionais. Né? Conjunto dos números racionais.
ah, bem conhecido como Q. E mais uma vez a gente tem N ahn, racionais, né? Inteiros, peraí, inteiros, ahn, e os racionais. Os conjuntos dos números racionais é representado por Q e reúne todos os números que podem ser escritos na forma fracionada. Sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Todos os números inteiros é também um número racional, assim Z é um subconjunto. O que ele está querendo dizer? Que até mesmo um número natural, ele é um número racional. Ele é ele representa uma matéria, né? Aqui, em um plano, né? Por exemplo, aqui se aqui tivesse água, ele seria refletido. Mais ou menos assim, e formaria né, uma unidade aqui. São coisas meio doidas. Então, NZQ e aqui a gente está conhecendo os números, né? Racionais. Agora a gente conhece aqui o irracional. O conjunto dos números racionais é representado por I e reúne os números decimais. São não exatos, como uma representação infinita e não periódica, por exemplo. Esses são os irracionais. E os números reais? Caraca, números reais. Olha só. Tudo isso é alguma coisa real. Ou precisa ser real. E aí a gente vai trabalhar com isso aqui agora para armazenar esse conhecimento. Dá uma olhada para isso daqui. Ó. Essa realidade de, de compactar os números, né? Os números sempre serão isso daqui, ó. Sempre serão isso. Só que isso daqui vai sempre ser qualquer coisa. Então, tudo está sobre a minha mão, né? Olha só. Olha que legal. Um ponto aqui, um ponto aqui. Ó. Tudo que eu posso carregar. Então, ó, a operação
desse indivíduo aqui. Mas qualquer coisa né, vai ser né, de certa forma é, é, hum, como é sensitivada, né? Vai ser importada, eu diria. Importada. E aí eu tenho algo para sentimentar, né? Na realidade dos sentidos, né? Sentimentar é como se eu colocasse definição para o sentido. Você lembra, né, da daquela história que é das migalhas de pão? Que é uma história que a, a pessoa ela foi, saiu, né? E sempre levava um pão para jogar migalhas pelo caminho para sempre poder voltar por onde os pães estavam, né? Ou seja, sempre lembrar o sempre lembrar o caminho de ida. Um belo dia ele não conseguiu achar o caminho de volta. E isso era impossível. Mas o que aconteceu foi que alguém comeu, ou aconteceu alguma coisa com o pão, com as migalhas de pão, né? Então, por que isso? Por que isso lhe causou um mal? Porque ele se perdeu? Ele disse assim, quando ele foi achado, ele contou essa história para o rei e o rei contratou um ótimo matemático, uma comunidade de estudantes e pesquisadores e falou assim: eu dou o que vocês quiserem para resolver esse problema, para ninguém nunca mais se perder no meu reino, para que todos possam encontrar o caminho de onde eles saíram. E aí reuniu-se vários estudantes, vários pesquisadores, e eles encontraram uma solução. A solução é a sinalização. Então, por que que a gente diz mais, menos, vezes, dividido, ali, vírgula, faz assim? Por que que a gente consegue escrever e orientar o universo ao nosso redor, o cenário, a partir de movimentos assim, né? Por causa dessa galera, né? Essa galera falou assim, ó, vamos inventar aqui uma coisa segura. E eles inventaram a sinalização. A sinalização, então, ela é o que une, o que, o que diz, né? O que inscreve o que vai acontecer. Né? Então ela diz assim: o que acontece nesse portal, nessa, 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 nesse portal, né? O que acontece nesse portal? Então, digamos que aqui a gente tem uma porta, né?
E aqui tá aqui uma placa aqui dizendo assim, ó. O que acontece nesse portal? Tá escrito aqui. E aí a pessoa ela pode dizer a partir disso se sim, se não, se vezes, se dividido. Tá vendo? Ou continuar pensando. Sempre, sempre pensar vai ser rodar sinalizações. Ah, então por que que o meu coleguinha às vezes demora para responder? Hein? É, porque às vezes ele está rodando sinalizações para chegar em uma agência empresarial, em um, em um agir do ser decaído por pensamento que pode expressar a melhor forma materializada de si sobre o controle dessa proposta que lhe vai acionar e vai lhe cobrar uma ou algumas reações por essa sinalização importantíssima, né? E é uma estrela pensar. É uma luz, é um fenômeno em um ser. É uma carga num ser em decaimento. É uma sinalização sendo processada. E aí a pessoa, menos, menos vezes, olha, menos vezes dividido. E aí a gente tem várias outras operações aí textuais, viagens no tempo, buracos negros, naves melhores do que outras, planetas distantes, fenômenos, isso e aquilo, que são detectados por pessoas em pensamentos sobre sinalizações. Então quer saber? Então quer dizer que a inteligência do homem está no princípio do perdido, do Deus perdido? Eu não quero que ninguém nunca mais se perca no meu reino. Podem ficar aí e me tragam a solução. Ó, bando de estudantes sábios, você não se dizem sábios? Então é isso. E não é que é a melhor solução, mas é que é uma solução que foi instalada e foi investida, né? E aí nessa soldagem, né, nessa consolidação, hoje a gente tem isso decomposto em traços que deixam a gente pensar que isso é coisa de isso é coisa que sempre já existiu, né? Isso enche a gente de frescuras, né? De palavras em frescância, né? De palavras alcoólicas, né? Eu diria. Bom, mas tudo que a pessoa tem nessa vida que ela considera inteligente é baseado em uma sinalização e
tudo que nós temos sobre poder é baseado em conjuntos de sinalizações, né? Todo conhecimento do mundo é dado por sinalizações. Você tá entendendo? Então, a gente sempre foi dono de todo o conhecimento, né? Quando alguém sinalizou um conhecimento novo, a gente perdeu muito conhecimento para reaver o conhecimento novo. Então, a reavisação, né, essa operação de rever esse conhecimento, né? Opa, um conhecimento novo aqui, né? Lembrar que tem esse conhecimento aqui. A gente perdeu todo o conhecimento e começou a ganhar aquilo que a gente chama de sinalização. E hoje, como a gente tem muita sinalização, a gente reúne, opera, faz um monte de coisas, algoritmos, isso, aquilo, e a gente chama isso de sabedoria, né? Coisa indecente, não é mesmo? Então foi assim que a vida foi feita, né? Essa vida de, de elogios por sinalizações sobrevividas, né? Agora, tudo pode ser um número. Peraí. Né? Então, agora que temos isso, né? Eu posso colocar qualquer coisa dentro disso, né? Então, é como que se isso daqui fosse um filtro, né? Uma manta. Vamos pegar isso daqui, ó, e vamos dizer que isso daqui é assim, ó. Isso aqui é assim, isso aqui vai se esticar o tanto que for, isso aqui vai se esticar. Espera aqui. A gente tem isso daqui. Digamos que a gente tem uma coisa mais ou menos assim. E aí o que que acontece? Opa, tem alguma coisa estranha. Vamos ver aqui. Aqui. Tô escutando barulho de alguém bebendo uma água tão rápido, né? Olha só. Então, se a gente esticar isso daqui, isso aqui pode virar uma mesa, pode virar um tecido. E isso aqui pode virar o nosso famoso espaço. Tempo, né? Como assim? É como se isso aqui fosse todo o centro, todo o meio. Esse é o meio de definir, né? De sinalizar, de argumentar. Trazendo as pessoas para esse universo. Então, nasce alguém, essa pessoa, ela entra nessa roda e encontra o seu lugar nesse universo. É claro que hoje em dia a gente tem um conceito filosófico, um conceito de famílias que
são estruturas que já pertencem a esse espaço-tempo e se mantêm a partir de famílias, né? Então você tem uma família aqui, uma família aqui, uma família aqui, uma família aqui, e aí elas vão se mantendo com o passar das gerações, né? E essas gerações vão obedecendo aquilo que a gente chama de símbolos ou definições. Elas vão obedecendo às operações que manteram suas famílias sobrevivendo, gerações e gerações. Por isso, a obediência, ela é mapa, ela é lei disso. Ela herda, ela consegue herdar, né, sustentabilidade para isso. Porque se a pessoa não for obediente, a sua geração vai morrer e ela não vai ter para quem passar. E aí o que que acontece? Outra geração vai tomar. Né? Bom, então tudo agora pode ser número, né? Você pode ser um número, você em uma operação pode ser número, você sinalizado de alguma coisa pode ser um número. Mas minha pergunta é o seguinte: você pode ser um número igual ao número de alguém? A gente pode ter dois números iguais? E essa pergunta, ela parece ser sobre o impulso do pensar, né, desse reino, né, sobre o impulso desse reino, que é o reino pensar, esse daqui, ó, esse reino aqui, ó, sobre o impulso desse reino, ela parece que é muito simples, que é sim, claro, dois números pode existir um mais um, mas nunca é um mais um. Nunca. A gente tem que tomar cuidado com isso. Dois números podem ser iguais? Não. Dois números não podem ser iguais. Porque a gente está falando aqui, ó, espaço e tempo. A gente não tem tempo igual, a gente não tem espaço igual. Um número não pode ocupar o mesmo espaço. Só que olha só, num conceito imaterial, a gente pode ter que 1 é igual a 3. Mas 1, se eu cortar esse 1, ele deixa de ser o 1 que era. Você tá entendendo? Então, o deixar, olha só, o verbo deixar de ser, eu deixo, eu me corto, eu sacrifico-me. Eu te dou o dinheiro do meu trabalho. Então, por que a pessoa ela chora tanto para te dar um dinheirinho, para fazer uma coisa? Porque isso representa o sacrifício. Sacrifício. Esse ofício, né? Sacre. Tudo que eu, de certa forma, semeei, acreditando, né? Né? E fiquei no meu organismo editando para me tornar mais dinheiro, mais sacrifício, é igual a X sacrifícios, ou seja, 1 vezes X sacrifícios, né? Tudo que eu saí natural, tudo que eu fui naturalmente, um número natural
para me tornar esse monstro aqui, ou essa abóbora aqui, né? Ou essa superfície, isso que for, né? O que for para você. Tudo que eu me transformei para mim ganhar esse dinheiro, para sobreviver a essa geração, para viver nesse espaço-tempo, para manter-me nesse espaço-tempo, às vezes você está me pedindo para uma para não fazer a manutenção, né? Às vezes esse dinheiro, esse valor que você me pede do meu sacrifício não é para a manutenção. Então, isso me preocupa bastante, né? Quando você me pede um dinheiro que não é para manutenção da minha geração no espaço-tempo. Ah, por quê? Porque eu sei que eu só posso ser mais do que um, eu só posso me dividir com segurança quando eu não sou eu que te dou, não sou eu que me sacrifico, mas eu ganho mais dinheiro e pago alguém que tem menos dinheiro ou idade, né, para se sacrificar por mim. Porque eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? E aí isso aqui merecia até um filme, merecia até uma é, alguma arte, alguma coisa. Mas já tenho muitas, né? Veja bem, né? Então o que que acontece? A gente começa a ter os pedaços. Pedaços de um, né? Que são iguais, que são de um, né? Pedaços de um que crescem em consideração lógica, né? Então, o que que isso que é? Pedaços de um que crescem em consideração lógica. Isso aqui são os famosos reais, são as famosas unidades de medidas. Nenhuma medida é igual à outra. Nem duas medidas não podem estar na mesma escala, né? Eu precisaria de uma escala para ligar uma e outra escala para ligar a outra. Só que a gente não tem duas escalas de um mesmo processo, né? Todas as escalas em relação natural são assim, ó. Né? Então nenhuma a gente não pode ter nesse universo, nesse espaço-tempo, a gente não pode ter dois números aqui. É um. Aqui tem que ser um, aqui tem que ser um. Não pode. E aí, o que que o ser humano ele fez? Sabe o que que o ser humano fez? Ele fez o controverso. A gente pode pegar aqui a escala aqui, ó, controle do verso. O que que isso quer dizer? Ele passou a fazer o seguinte: esse aqui é um verso, né? Esse aqui é o inverso. E aí eu pego e falo que esse aqui é o mesmo verso. E esse aqui é o mesmo. 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 E aí eu começo a dizer que eu produzo versos iguais. Jamais seria iguais, nem mesmo
uma música, nem mesmo. Olha só, um conhecimento físico muito certo, porém difícil de provar. Para algumas pessoas que têm suas culturas enraizadas. Nem mesmo uma música gravada, tocada em um mesmo equipamento, em sequência, tem o mesmo som, as mesmas características nas duas passagens de som, né? A gente pode não, a gente pode até afirmar que sim, para gerar é, um certo coeficiente de relações, né? De, de sustentabilidade pelo que a gente considera em luzes sensitivas. Porque na realidade, nossa sensibilidade, ela não é perfeita, né? A gente consegue é, na operação e sinalização ver isso. A gente vê isso que a gente não é perfeito pela escala. A gente vê que existe uma escala muito grande do que a gente vê, do que a gente. Existe uma escala muito grande e um pedaço apenas do que a gente vê, do que a gente escuta, do que realmente é o som, do que realmente é o número do som, do que realmente representa o número da visão. E é que é dado, né? É dado numérico pela construção da similaridade dispostas pelo princípio da, dos números em combinação dessas realidades possíveis de contração. Então imagina que número é contração. Eu tenho 10 números aqui e eu posso contrair eles assim. Só que você vai ver que eu tenho limites de contração, né? Por mais que existam variações precisas, finas aqui, a gente tem limites, né? Ah, só que o universo ele não tem, entende? O universo ele não tem limite para isso. O limite para o universo é é, é, é um movimento, né? Então, quando o universo, né, desliga tudo, ele se movimenta. É basicamente isso. Então, o universo é basicamente como se ele tivesse já desligado tudo, né? E ele está em movimento, num sentido de, eh, no sentido científico, né? No movimento para o interior, né? No movimento científico. A gente tem esse nome, né? O movimento científico. Ahn, Bom, e aí o que que acontece? Isso daqui agora, que não é igual, passa a ser igual. Ah, eu tenho 8 pedras. Elas não são iguais, mas são pedras. Então a gente consegue fazer essa artificialização. E aí essa artificialização entra e começa a fazer algumas toxicidades no intelecto científico. Essas toxicidades de negacionistas, né, no intelecto científico, fez com que a gente criasse um conjunto de pessoas tóxicas.
Opa, opa, né? Qual conjunto tá, né? Qual conjunto permitiria isso aqui, né? É esse conjunto de pessoas tóxicas, elas estão em qual conjunto? Números inteiros? Números naturais? Números inteiros? Não, né? Números racionais? Não. Números irracionais? Talvez, né? Então, por que nos números irracionais? Porque é irracional pensar que uma pedra é igual a outra, que um som é igual ao outro. É irracional. Nada é igual a nada. Nem mesmo você, o seu lado direito é igual ao seu lado esquerdo. É irracional. Só que quando a pessoa fala que isso ela entra, ela toxiquifica, ela meio que aceita ser, né? Aceita criar um número que cria essa posição. Então é como se a gente dissesse assim, ó, esse número aqui, ó, é igual a esse. Não é, né? Não é. Não é. Isso aqui é um número, isso aqui é outro. Mas, né, em dentro de dentro de uma consideração de um trabalho, de um processo, a gente consegue considerar. Então é como se eu dissesse assim, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Cadê? Esse número aqui, ó, é igual a esse daqui, ó. É... é, alguma coisa assim. É, é mais ou menos isso. Isso é irracional, né? É irracional. Hum, então vamos aqui, ó. Tem algumas questões de vestibular. Ó, de vestibular não, de concurso público, que envolvam algumas questões matemáticas. E hum, hum, hum. Então vamos lá. Ao realizar um pagamento à vista, um cliente recebeu um desconto de 8% na compra de uma camisa que tinha valor de 250
É 250. Pera aí, acho que aqui tem algumas questões. Pera aí. A respeito dos números A e B, é correto afirmar que B é igual A é igual a B. Vamos lá. Vamos número 1. É igual a 4,0,499. E B é igual a 0,5. Letra A, letra B, letra C, letra P é igual a A mais 0,01. A é igual a B. A é irracional e B é racional. Sim. A é menor que B. Deixa eu ver aqui. X é igual a 0, x é igual a que isso? 10 vezes x. Ahn, igual a. Hum, que- hum, não, acho que eu fiz errado. X aqui é igual a x. Ah, que é vezes 100. Vai ficar aqui, ó. Faz assim. Hum, é, quanto que é 49 dividido? Hum, A é menor que B, A é irracional. Acho que é letra C aqui.
P igual a... hum, D. Letra D. A é igual a B. Não, a resposta D é A é menor que B. Uhum. O que eu fiz de errado? Sim. É, aqui tem alguma coisa que eu fiz de errado. Hum, 4, vírgula. Quatro. É 90. Ah, é 90. 35 dividido por 90. 0,5. Entendi. Mas ele tava com a resposta um pouco errada, né? Seria a letra B. Hum, Observe os seguintes números. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. 21, 21, 21. O primeiro é. Hum, Vamos ver. É só letra A ou letra B, né? 4. Acho que é letra B. Letra C. 2 e 3. É irracional. Racional. Deixa eu ver. Ah, como a parte decimal não apresenta periodicidade, é uma irracional. Como a parte decimal não apresenta periodicidade.
Número pi é irracional. Foi isso que eu pensei. Número pi é irracional. Consequência qualquer, divisão decimal é finita. É um número complexo, pois trata-se de uma raiz de índice par e radicando negativo. Número complexo. Vamos atentar a essas duas realidades aqui, ó. Se a parte decimal não apresenta periodicidade, é irracional. Todo número, toda relação com π é irracional. Ahn, Vamos ver aqui. É unitário o conjunto dos números inteiros, onde x é menor do que 1. Não. Conjuntos dos números inteiros, x ao quadrado. Não. Conjunto dos números reais, x ao quadrado. Não, números racionais. Naturais, menor. 1 menor do que 2x menor que 4. Vamos ver aqui, eu acho que é a letra E. 2, 4. A letra E. Ah, e a gente teria que fazer a substituição. Sabendo que uma resma de papel equivale a 500 folhas, quantas folhas de papel transporta um caminhão que está carregando com 100 resmas de papel? 100 vezes 500, 500 mil. Em um supermercado, um cliente comprou 3 itens, um no valor de R$ 36,40, o outro no valor de R$ 26,60. Vendo que ele pagou a conta com uma nota de R$ 100 e recebeu de troco R$ 12, o valor pago no terceiro item é igual a... Então, 36,40 mais 26,60 é 50,63 mais 12, 75, R$ 25. Em uma pesquisa sobre a preferência por tipos de filmes, cada participante escolheu apenas um entre ação, comédia, drama e terror. 30% preferem filmes de ação, 25% preferem filmes de comédia. O número de pessoas que preferem filmes de terror representa 1/3 do número de escolhas de filme de drama. Sabendo que todos os participantes escolheram um único tipo de filme, o percentual de escolhas do filme drama foi de... Peraí. 45%. Ah,
E não falou nem terror nem drama, né? 55. Sobrou 45%. 45% é 9, né? Um terço de 9 é 3. 3 vezes 5 é 15. Eles escolheram. Drama é 15. Vamos ver de novo. 30, 55%. 45%. 30, 45 e 5%. Ver quais são. Comédia, drama, terror. A gente tem 30% que preferem filme de ação. Sobra 70%. 25% preferem de comédia. 70, 60, 50, 45. Um terço filmes de drama. 45. Um terço de 45. Ó, é 15, né? 60 sobre 3 é 15. Isso aqui é basicamente. Peraí. Mas não é essa afirmativa. Que preferem filmes de terror. A gente tem drama e terror igual a 45%. É drama mais um terço de drama. Drama é igual. Drama. Quando eu tenho X mais X, eu não consigo unir esses dois, não, né? Aqui tem dois dramas igual a 15%. Posso verificar. Setenta e cinco.
Ih, não, tá errado. Drama, percentual de drama, mais um terço, é igual a 45. É, isso aí tá certo. 30 tem que ser 30%. Porra, qual que tá mais próximo de 30%? Essa. Ó, 25. Qual é o percentual de escolhas para os filmes de. Foi de. Drama foi de. ah, ah, não é um terço. 40. Nem não. 15. Que é 45. É aproximadamente. Mas que porra. Uma coisa aqui. Uma coisa que tá fora do. Hum, é. Vamos pegar de novo aqui. 45. O número de pessoas que gosta de drama é um terço do que escolheu o filme drama. Mas não sei quanto que escolheu drama. Drama é menor do que 45%. Um terço disso. Ah, então tem que ser assim, ó. Já entendi. 45 dividido por 4 vai dar. Entendi. 4 vezes 11 e 11,2 vezes 3. 2, 4, 6. 33,6.
É isso aí. Entendi. O negócio aqui era o seguinte: pegar o 1/3 mais 3/3. Né? Uma coisa assim. Ah, 1 quilo de pinhão tem aproximadamente 120 sementes. Usando uma base, esta informação, com base nessa informação, se uma caixa tem 2.700 sementes de pinhão, o seu peso é de corta esse, com esse dá 270 dividido por 12. 270 dividido por 10 seria 27. Então tem que ser menos, né? Menos 270 dividido por 12, né? Ah, 270 por 10 é 27. 27. Eu vou fazer aqui. 12. Ahn, 60 dividido por 12. 2,5 kg. Ah, mas eu acho que eu tô fazendo uma coisa meio. Aqui. É, no próximo vídeo, então, a gente vai continuar buscando resolver questões com base nesses conhecimentos. A gente acabou é, solando ele aqui e não usando mais uma objetividade. É porque eu acho meio que. Acho que muita ignorância, né? A gente ser muito objetivo em coisa que não. De coisa que nunca vai ser objetiva na nossa vida, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!